porque eu não consigo mais. Não consegue mais o quê? Não usar. Sim. Sim. E aí eu falo, cara, coisa simples, pensar uma coisa simples. Eu sei o que eu quero falar, Sim. mas eu jogo pra ele a minha ideia pra ele escrever de uma forma. Aham. Aí eu entrei em crise e falei, meu Deus do céu, que depressão, que tipo de pessoa que eu vou ser. Não, e não tem problema nenhum a gente usar. Né? A tecnologia tá aí pra gente usar, não tem problema nenhum. Mas eu posso usar Você perde a capacidade de. Mas esse tempo. A gente está perdendo a capacidade de elaborar. Então, assim, esse tempo que a inteligência artificial generativa me poupa, se eu tiver consciência, né? Eu conseguir perceber isso, uma consciência crítica, eu uso esse tempo para outra coisa. Para uma coisa que vai, né? Por exemplo, ela está elaborando isso aqui para mim e eu vou, né? Como eu vi outro dia, eu não quero que a inteligência artificial faça arte para mim, eu quero que ela lave minha louça enquanto eu faço arte. Então, como é que a gente vai usar? A gente saber usar bem. Essa é a grande questão. A gente não está usando bem. Você quer ver uma coisa que eu tenho notado e que tem me deixado muito irritada na rua? É isso aqui, ó. Acho que isso aqui é um celular. As pessoas andando na rua assim. Gente, você tem que ficar desviando. É uma horda de zumbis olhando para o celular na rua. Como isso é perigoso. E você vai batendo nas pessoas, as pessoas vão batendo umas nas outras. Eu estava essa semana lá em Campo Grande, no calçadão, eu fui desviando, porque vi um monte de gente assim, ó. É gente dirigindo. Ou seja, o que tem de tão interessante? E a gente não está conseguindo fazer o equilíbrio. Isso é que me preocupa. Não é não usar a IA. Eu acho que tem que usar sim. Mas como tudo tem dois polos, como é que eu vou usar a IA para eu ter mais tempo para ler? Como é que eu vou usar a IA para ver um documentário de 1 hora enquanto ela está lá trabalhando para mim alguma coisa? Eu estou usando esse tempo. Para mim, o grande problema é a falta de equilíbrio. Passa o microfone para o Arthur, por favor. Aí depois o Madu fala. E eu volto aqui numa coisa. Fala. Arthur não, Gabriel. Eu acho que essa questão do usar IA ou não usar IA até causa um pouco de sofrimento também, sabe? Porque eu acho que todo mundo aqui, tipo, tem que contar com a IA agora, né? Então, essa questão de trabalhar ou não usar a IA gera um certo conflito, porque a gente se sente dependente daquilo. E ao mesmo tempo a gente sabe que é uma ferramenta que está na mão de, enfim, grandes empresas e toda a questão ambiental envolvida nisso. Então, realmente gera um conflito muito grande. Então, até mesmo usar a IA já é uma questão que é imposta, né? Sim. No sentido de que, enfim, mesmo dá para linkar com um filme, né, nesse sentido. São os grandes ditando o que deve ser feito. Exatamente. De forma deve ser estudado. E se você não fizer isso, você realmente vai ficar para trás. Você vai produzir menos. Você talvez não consiga entregar um relatório, estudar para uma prova, até resumir alguma coisa. E eu acho que vem muito desse sentido também. Então, a Letícia fala sobre essa questão de se sentir meio desesperançosa e, tipo, não ver realmente um sentido em algumas coisas, tipo, tem muito a ver com isso, né? Então, a gente acaba cedendo a algumas questões, tipo, algumas coisas que a gente realmente tinha conta, né? A gente se põe conta. Mas que não é que não existam opções, existem sim opções, mas no geral, acho que todas as burocracias, essa relação que o professor geralmente tem com as instituições, sabe? Tipo, até mesmo aquela conversa que teve aqui, acho que algumas semanas atrás, né? Sobre os professores que reclamam muito e que falam mal de aluno e tudo mais. Eu lembro que eu estava ouvindo aquilo e pensando, cara, tipo, todos os meus amigos que são professores, tipo, estão exatamente falando dessa forma, sabe? Estão, tipo, cansados, estão exaustos. Seja, principalmente, eu acho, no ensino privado, pelas questões de não se ter uma autonomia, né? Verdadeira. Mas no ensino público também, sabe? Amigos meus, professores de geografia,
falando que tem medo de entrar na sala de aula, sabe? Tem medo de ter que lidar com algumas situações, com a realidade de alguns alunos, porque dependendo do que for falado, tipo, isso pode afetar tipo, a integridade deles, sabe? Então, tipo, são problemas multifatoriais que a gente vive o tempo todo. Sim, sim. Pode passar para uma dor. Eu queria, Gabriel, levantar uma fala sua que é sobre o medo, né? Uhum. O medo não está só dentro da sala de aula. A gente está vivendo uma sociedade com medo, né? A gente vê aí, por exemplo, a quantidade de problemas de saúde mental. A depressão e a ansiedade, né, que são hoje epidemias, né, eu diria até pandemias. Outro dia eu vi um dado que 6% da população brasileira está diagnosticada com ansiedade. É muita gente. E não é aquela ansiedade que eu falava quando era criança, assim, eu sou ansiosa, eu quero. Não, é a ansiedade patológica. É a depressão, né? Não é eu tô tristinho. Como às vezes acontece, tem dia que a gente acorda e tá triste, não tá bacana, não é isso. É a depressão patológica. E nós, professores e professoras, a gente está passando por um momento muito sério de crise. Eu outro dia conversava com uma colega minha, que é professora na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá em São Gonçalo, e a gente falava isso, que às vezes a gente tem uma sensação de que a gente está enganando vocês. Eu tenho, às vezes, não é enganando no sentido de que estou falando uma coisa que não é real. Não, para mim é real. A educação para mim é um grande instrumento. Mas eu sei que a realidade que vocês vão enfrentar aí é uma realidade, como você falou, que muitas vezes a gente vê. Hoje eu estava fui pegar água, tinha um grupo de alunos, eu não vi nem quem era, não olhei para trás, conversando atrás de mim, falando assim, gente, eles estavam falando exatamente assim, hoje não se respeita mais os mais velhos, né? Minha mãe me ensinou que o mais velho, quando estava falando, mesmo que ele estivesse falando errado, a gente ouvia com educação, em silêncio, e depois a gente falava, ou então a gente ficava quieto. Hoje em dia o pessoal está discutindo, brigando, xingando. Aí eu olhei, eu estou doida para virar para trás e falar com eles, é isso. E é isso, a gente está vendo uma deterioração das relações. E essa deterioração das relações é onde eu imagino que nós, professores de ciências, temos um grande papel a cumprir. Por que a gente se sente enganando? Porque eu falo para vocês assim, gente, é possível? E aí vocês dizem assim para mim, meus colegas estão com medo. Como é que posso estar eu aqui dizendo que é possível, se quando você sair, você vai enfrentar esse medo? Mas se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar que é possível, eu vou embora. Acabou. Se eu não acreditar que vocês podem mudar, porque a gente criou essa realidade. Nós criamos a realidade do medo. Então a gente pode desconstruir. Não veio do céu, né? Não foi alguém que mandou um demônio e falou assim, agora a escola vai ser um horror. Não, nós criamos essa escola assim. Então a gente desconstrói essa escola assim. A gente criou essa universidade que está hoje. Vazia, competitiva, da produtividade, da competição. A gente criou isso. Então eu quero acreditar que se a gente criou, eu desconstruo. Por isso que às vezes eu entro em crise, mas eu falo assim, não gente, se a gente criou, a gente não cria outra coisa.